Glória a Deus. Então, nós vimos aí até agora que Bartimeu, ele ouviu Jesus estava passando, ele creu. Depois nós vemos aqui que ele usou o que ele tinha de mais saudável naquele momento, que era a sua voz, aquilo que ele tinha de mais forte ali, e a sua garganta. Ele então grita, ele clama. Quando ele ouve, ele crê. E a sua fé foi tão verdadeira que se materializou no seu clamor. Quando a fé é realmente verdadeira, ela se materializa. Porque não adianta você receber uma palavra de fé e não materializar essa palavra na sua vida. Você vai ouvir e depois você vai seguir o seu caminho como se nada aconteceu. Então, quando você ouvir essa palavra, este evangelho pregado, materializa em sua vida. Então, tudo aqui é fé. E um posicionamento diante dessa fé. Porque não adianta você apenas crer, você tem que se posicionar. Mas o segundo ponto aqui que eu quero destacar, ou o terceiro ponto. Primeiro, ouviu e creu. Segundo, creu e agiu, que foi o seu clamor. E o terceiro ponto é o que está escrito no versículo 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Você sabia que a verdadeira fé, ela suscita oposição? Sim. Uma verdadeira fé em Deus, ela suscita oposição. Resistência. Resistência. Você já viu alguém conformado com tudo à sua volta enfrentar alguma oposição? Você já viu alguém conformado com a corrupção, com a falsidade, enfrentar alguma resistência? Ou seja, enquanto Bartimeu estava calado, acanhado, acabrunhado, conformado, assentado no canto, naquela sarjeta social, ninguém lhe disse nada. As pessoas o viam todos os dias, assentado naquele chão, à beira daquele caminho, mas ninguém lhe estendia a mão. E quando o estendiam, a ajuda que ele recebia não passava de esmolas. Veja que eu estou falando com pessoas aqui. Enquanto ele estava calado no seu canto, conformado, ali na sua posição de rejeição, ele não enfrentou nenhuma resistência. As pessoas o viam todos os dias ali, mas ninguém lhe estendia a mão. E quando estendiam a mão, quando lhe ajudavam, a ajuda que chegava até ele não passava de esmolas. E veja a linguagem que eu estou usando aqui, uma linguagem simbólica, embora seja também literal com relação a esse texto. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Você não precisa viver de esmolas de ninguém. Aí onde você está. Seja esmolas de amor, seja esmolas de atenção, seja esmolas de oportunidade, seja qual for a esmola, você não precisa viver de esmolas. Porque Deus acredita no melhor dele para a sua vida. Aleluia. Deus acredita no melhor dele para a sua vida. Eu descobri que Deus acredita no melhor dele para a minha vida. Deus está dizendo para você, por que você está aí nesse canto conformado? Com as esmolas que você está recebendo? No seu casamento, quem sabe? Eu não estou incentivando ninguém a se divorciar. O que eu quero dizer é que você tem que tomar uma posição. Eu não estou incentivando ninguém a sair da sua igreja. Mas que você deve tomar uma posição em relação ao que Deus pensa a seu respeito. Você deve tomar. Deus acredita no melhor dele para a sua vida. Eu repito. Veja que nesse ambiente em que você está, muitas pessoas elas têm posição de fala. Mas você não pode falar nada. Ou seja, eles falam, mas você não pode falar.
Eles têm, mas você não pode ter. Afinal, seu lugar para esse tipo de gente é num canto calado, como Bartimeu estava. Porque para esse tipo de gente, você só é o ceguinho da beira do caminho. E ninguém lhe diz nada. Mas escute o que eu vou lhe dizer, como servo de Deus, como mensageiro de Deus. O homem não te vê, mas Deus está vendo você. O homem não te escuta. Ah, quantas vezes você bateu naquele gabinete, naquela porta. E ninguém te atendeu. E quando te olharam de cima a baixo. Mediram você. Mas escute o que eu vou dizer. O homem não te vê, mas Deus te vê. O homem não te escuta, mas Deus ouve você. Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Ele ouve você. E eu quero dizer, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que a sua hora vai chegar. Receba essa palavra no nome de Jesus. A sua hora, aleluia, já está marcada na agenda de Deus. Eu imagino as pessoas passando por Bartimeu, assentado naquele caminho. Como ele estava sentado, as pessoas olhavam ele de cima para baixo. Quando ele estendia a mão, a sua ajuda não passava de esmolas. Isso acontece, irmãos, na sociedade. Eu não quero ser hipócrita aqui. Eu não abri esse canal para ser hipócrita, mas para falar tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Aleluia. Veja que não foram poucos os que se opuseram a Bartimeu. O texto diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. O texto não diz que eram todos que estavam ali, que o mandaram calar a boca. Porque havia ali, junto de Jesus, uma grande multidão, diz o versículo 46, que o acompanhava na sua trajetória ali, até Jerusalém, passando por Jericó. Mas, diz o versículo 48 que muitos, não poucos, muitos, o repreendiam para que ele se calasse. Se opuseram contra Bartimeu, quando ele começou a clamar. Enquanto ele estava calado, enquanto ele não havia dito nada, ninguém ofereceu resistência a ele. Mas quando ele coloca a sua fé em ação, quando ele começa a lutar por aquilo que ele acredita, por aquilo que Deus revela a ele, porque ali foi uma revelação, ouvir que Jesus estava passando foi para ele uma revelação, e ele creu naquela pregação revelada. Aleluia. E começou a clamar. Então muitos ali mandavam ele calar a boca. Observe que essa multidão estava com Jesus. Essa multidão estava com Jesus, andando com Jesus. Sim, os mesmos que o mandavam ele calar a boca, era que estava andando com Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que, nesse ponto aqui, muitas vezes, são as pessoas que se dizem andar com Deus. São aquelas que querem nos impedir de alcançar o nosso milagre. Nossos sonhos em Deus. Aquela multidão ali estava andando com Jesus. Muitos estavam andando com Jesus. Mas quando ouviram Bartimeu clamar, em vez de dizer, irmão, você quer que eu leve você até Jesus? Primeiramente eles repreenderam ele. Eu não sei o que foi que disseram para ele, quem sabe, ô ceguinho, fique calado aí no teu canto. Eu não sei o que disseram para ele. Mas eles o repreenderam para que ele se calasse. Mas em vez de Bartimeu perder a sua fé, desistir, diz que ele clamava cada vez mais,
fala de persistência. Porque a verdadeira fé, quando ela se materializa, ela leva à persistência. Ou seja, Bartimeu, em seu coração, eu acredito, ele dizia: eu vou continuar a gritar. Não importa, eu vou continuar. E Deus vai me ouvir, Jesus vai me ouvir. E foi isso que ele fez. Mas a multidão queria que ele calasse a boca. Mas aqui Bartimeu, ele não deu ouvidos à multidão. E eu aprendo muito aqui com Bartimeu. Ou seja, você não deve ficar com raiva deles. Você não deve guardar rancor deles. Não. Você deve simplesmente fazer com Bartimeu. Ignorar e seguir clamando a Jesus. É só isso que você tem que fazer. Agora veja o que diz o versículo 49. E Jesus, aleluia. Esse é o clímax desse texto. E Jesus parando, aleluia, glória a Deus. Jesus parando disse que o chamasse. Então alguém disse: tem bom ânimo, ou seja, anime-se, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Anime-se. Observe que nesse exato momento Jesus está de viagem para Jerusalém. Ele já havia feito uma parada em Jericó. Já havia estado em Jericó. Ele havia retomado então o seu percurso, a sua viagem. No entanto, ao clamor de Bartimeu, Jesus para o que ele estava fazendo para atender ao clamor daquele homem deficiente, mas que tinha uma grande fé na sua restauração. A lição que eu aprendo aqui é que Jesus, ele não é indiferente ao clamor de um necessitado. Aleluia. E por que ele seria indiferente à minha e à sua oração? Por quê? Por que ele seria indiferente à minha e à sua oração, ao meu e o seu clamor? Jesus, ele para aqui. Em nome de Jesus, eu declaro que Jesus está parando aí dentro da sua casa para atender a sua oração. Veja o poder do clamor aqui de Bartimeu. Você lembra de Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8? Eu já citei esse versículo e esse capítulo, ou seja, essa passagem em outra ministração aqui no canal. Em que ali, quando Deus se encontra com Moisés, através da sarça ardente, Deus diz: Moisés, eu tenho visto, Moisés, a aflição do meu povo. E eu tenho ouvido, Moisés, o clamor do meu povo. E eu conheci as suas dores. E eu desci para livrá-los. Está lá em Êxodo, capítulo 3. Versículos 7 e 8. O segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo 3, versos 7 e 8. Deus falando com Moisés, dizendo: eu ouvi e eu desci para livrá-los. Aleluia. Glória a Deus. Continuando nesse mesmo ponto, observe que quando Jesus ele para aqui no versículo 49, ele chama aquele homem para junto de si. Quando ele para, ele chama aquele homem para junto de si. Olha o que ele diz. O versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tenha ânimo, ou seja, anime-se, levante-se, que ele te chama. Aplicando aqui esse ponto, eu posso fazer a seguinte indagação: qual é o chamado de Deus para a sua vida hoje? Ao ouvir essa mensagem, qual o chamado de Deus Ele está fazendo para você hoje, ao ouvir essa mensagem nesse canal? Será que Deus está chamando você para libertar?
a sua vida? Será que Deus está te chamando para te curar? Será que Deus está te chamando para te fortalecer? Será que Deus está te chamando para te usar na sua obra? Ou será que é um chamado para a salvação? Porque quando Jesus ele chama Bartimeu. Então, qual o chamado de Deus para a sua vida hoje? Se você crê que Jesus está falando com você. Se é um chamado para a salvação, que você sente no seu coração agora, enquanto eu ministro a palavra, então veja o que diz o versículo 50. E ele quem? Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Aleluia. Lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Ou seja, lançando fora a sua capa. Agora se pergunte por que Bartimeu lançou fora a sua capa. Se pergunte consigo mesmo. Por que ele lançou fora a sua capa, que tanto lhe servia? Por quê? Porque eu entendo que a capa de Bartimeu, ela só serviu para ele até o momento em que ele não tinha se encontrado com Jesus. Quando Bartimeu reconhece pela fé que Jesus tinha poder para libertá-lo, ele deixa a sua capa. Quando Bartimeu ele reconhece aqui no texto que o que Jesus tinha a oferecer era 1000 vezes melhor do que as esmolas que ele vivia tendo até aquele presente momento, ele desfaz a sua capa. Quando Bartimeu ele entende pela fé, ele crê pela fé, que o que Jesus tinha a oferecer era melhor que a sua velha vida de mendicância, ele se desfaz da sua capa. A capa aqui para Bartimeu representava a sua velha vida, uma vida de mendicância, uma vida que dependia da pena, da compaixão mesquinha dos homens. Compaixão mesquinha dos homens. Porque Jesus também tem compaixão, mas a compaixão dele é abundante, não mesquinha. Jesus não dá esmola para ninguém. E ele não te fez para viver de esmolas. Nem para viver à beira do caminho. Ou seja, essa não é a vida que Deus quer para você. Deus não te fez para mendigar nada nem ninguém. Você que está dentro desse prostíbulo aí, Deus não te fez para mendigar amor e carinho de ninguém. Você que está aí nessa esquina vendendo seu corpo, Deus não te fez para mendigar amor, carinho de ninguém. Não. Então, qual é o chamado de Deus para você hoje? É um chamado para a salvação? Se é um chamado para a salvação, então Deus te chama hoje para deixar a sua velha capa. Uma capa de incertezas, ou seja, uma vida de incertezas, frustrações e culpa. Então, entenda que se até esse ponto você ouviu a voz de Deus, eu te peço, não endureça o seu coração. Eu estou quase finalizando essa mensagem,
Mas antes de finalizá-la, de ler os últimos pontos juntamente com você, eu gostaria que você orasse comigo, aí mesmo onde você está. Se você está na rua, então procure, sei lá, até um banheiro público, se for possível. Não importa. Onde você estiver agora, para o que você está fazendo. Se o que você ouviu até agora é um chamado para a salvação, e você está decidido em seu coração a deixar esta velha capa, ora então juntamente comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo. Me arrependo dos caminhos que eu tracei, da velha vida que eu trilhei. Eu me arrependo profundamente, Senhor, de corpo, alma e espírito, de tudo aquilo que eu fiz e entristeceu o teu coração. Se essa palavra que esse homem pregou, que este jovem pregou, que este mensageiro pregou, é a verdade, de que o Senhor está me chamando hoje, então eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa, eu te peço, os meus pecados. Recebe-me em tua presença, como teu filho amado. Eu te aceito como o Senhor da minha vida e do meu destino, e como o Salvador do meu corpo, da alma e do meu espírito. Hoje, Senhor, eu deixo a velha capa. Hoje, Senhor, eu deixo as esmolas do mundo e aceito o teu presente, que é a vida eterna. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. A partir de hoje, eu deixo a beira do caminho para andar no caminho que és tu. Pois tu mesmo disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu te aceito, eu confesso-te em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o Senhor, Ele te abençoa com salvação. Você crê? Amém. Procure um lugar para se congregar, onde as pessoas estão ali envolvidas com as coisas de Deus, estudando a palavra, orando, jejuando, conversando sobre Deus. E ao chegar lá, diga: olha, eu aceitei Jesus assim, assim, assado, e eu queria ficar aqui com vocês. Amém? Amém? Vamos ler os últimos versículos. Versículo 50. Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Observe aqui, mais uma vez, e eu repito o que eu disse em outra mensagem, que Bartimeu, para ir até Jesus, ele se levanta. Versículo 20. Levantou-se e foi até Jesus. E essa é uma simbologia profunda na Bíblia Sagrada. E traz uma aplicação profunda ao nosso entendimento, de que o homem somente está de pé quando ele se volta para Deus. O homem somente fica de pé quando vai até Jesus. Antes disso, ele está caído. Ele está sentado à beira do caminho, mendigando os prazeres, mendigando as coisas do mundo. E nesse caso, Bartimeu não estava apenas caído à beira do caminho. Ele estava mendigando em seus pecados. A imagem que Bartimeu representa aqui é a de um mundo sem Deus, que estava sentado à beira dos seus próprios caminhos, cegos pelo pecado, mas não surdos para dizer que não ouviram a voz de Deus e o chamado de Jesus.
chamando-os à salvação. Essa é a imagem de Bartimeu aqui, também. Que o mundo, assentado à beira do caminho e vende esmolas, cego pelo pecado, mas não surdo para dizer que não ouviu o Evangelho. Versículo 51 diz assim: E Jesus falando lhe disse: Que queres que eu te faça? Ele então responde ao mestre, dizendo: Mestre, que eu veja. Ou seja, Jesus, ele é bem direto aqui. Ou seja, Jesus diz o seguinte: o que você quer que eu te faça? O que você precisa que eu faça na sua vida? Aqui é Jesus falando nesse evangelho. E me perdoem aqueles que dizem que Jesus não é gênio da lâmpada para satisfazer desejos. E eu também concordo até certo ponto. Mas veja o que Jesus está dizendo aqui para aquele homem. O que você precisa que eu faça? É Jesus perguntando aqui com amor. Aquele homem à beira da estrada. Enquanto tinha a multidão dizendo, cale a boca. Enquanto tinha muitos na multidão dizendo, fique calado, fique quieto. Jesus está perguntando, o que você quer que eu faça para você? Ou por você? O que você quer que eu faça? Está aqui no texto, não há como negar. O que você quer que eu faça? Aleluia. É Jesus perguntando aqui para Bartimeu, que havia se levantado e ido até ele. Versículo 51, ele responde a Jesus e diz, Rabone, ou seja, mestre, em hebraico, eu quero enxergar. Aleluia. Ali Bartimeu não balança, ele não é indeciso em sua resposta a Jesus. Ele sabia o que ele queria. Eu quero enxergar, eu quero ver. E mais incrível e mais maravilhosa é a resposta de Jesus, a resposta de Bartimeu. Jesus, versículo 52, finalizando, lhe disse, vai, pode ir, a tua fé te salvou. Salvar aqui no original é sozo, ou seja, em grego, que significa salvar o corpo e salvar o espírito. Ou seja, Jesus disse, pode ir, a tua fé sozo. Ou seja, a tua fé salvou o teu corpo, te curou, e salvou o teu espírito, te curou também. E diz, ainda no versículo 52, e logo viu. Aleluia. E logo viu. Não diz amanhã. Não diz depois de amanhã. Não diz semana que vem. Não. Mas diz logo. Ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Veja que ele estava antes à beira do caminho. Agora ele segue Jesus pelo caminho, no caminho,
em sua viagem. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu encerro essa mensagem, dizendo que Deus ama a sua vida e está interessado nela, como Senhor e Salvador e Criador. Que você possa receber essa palavra da parte de Deus ao seu coração. Espero não ter sido enfadonho. Espero que você absorva essa palavra e materialize ela em sua vida. Em nome de Jesus, esse é o canal Mensagem Distante. Eu sou seu mensageiro distante para a misericórdia dos céus. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas em suas redes sociais. E não deixe de se inscrever nesse canal para receber mais mensagens e ministrações que eu sempre estou, pela misericórdia de Deus, fazendo aqui. Se Deus quiser, nos vemos na próxima gravação, no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.